Está no ar mais um A Palavra é Tua, o podcast do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul. Nesse nosso primeiro programa do mês de maio, Mônica Cabanhas, jornalista, escritora, terapeuta, diretora do Sindicato dos Jornalistas, que mora um pouquinho longe, é uma diretoria, digamos, internacional. Hoje nós vamos conversar com essa mulher que tem muita história para contar. Mônica, vamos começar do jornalismo para escrever um livro, ok, né? Acho que está mais ou menos na nossa área. Mas aí como é que entrou essa questão de tu buscar essa formação de terapeuta? Porque a tua carreira jornalística aqui no Rio Grande do Sul e fora do Rio Grande do Sul, tu trabalhou em Brasília, né? Muito conceito do jornalismo em si. Quando é que entrou a terapia? Pois é, a terapia foi porque eu tive que usar comigo, né? Essa é a questão, né? Bom, primeiro eu comecei a ser jornalista quando eu tinha 8 anos. Eu decidi que eu ia ser jornalista. Porque eu queria trabalhar com Jacques Cousteau. Essa era a minha questão. Se tu me convidasse para ir a um aniversário de criança no sábado de tarde, esquece, porque eu até ia. Mas quando começava o Jacques Cousteau, quem é da minha faixa etária, lembra, né? Lembra. Que tinha o documentário, né, Carla? Né? Eu parava o que eu estava fazendo e sentava lá e podia ter o bolo, podia o parabéns, a brincadeira que tivesse, eu não arredava. Porque o meu sonho era crescer, ser jornalista e trabalhar com Jacques Cousteau. Era isso, né? Um sonho pequeno, assim, uma coisa assim... Uma coisa moderna. Modesta, né? Claro que isso não aconteceu assim, né? Mas, assim, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, né? Então, a minha curiosidade me levou a querer conhecer mais e mais e mais e mais e mais. E aí, eu comecei a trabalhar muito, 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 e eu tive um burnout, né? E eu tive um apagão, né? O burnout é uma coisa muito séria, ele é um apagão geral, assim, as pessoas não fazem ideia o que é, né? E aí eu fui tratada com uma terapia que se chama terapia ericksoniana por um médico aqui de Porto Alegre, que aprendeu, estudou com uma médica do México. Aí em 2016 o meu marido foi transferido para o México. E esse médico daqui falou assim para mim: Mônica, você vai para o México, não conhece ninguém, procura a doutora fulana, né? Eu pensei, não vai acontecer nada, né? Vou lá, né? Vou fazer um... E eu escutava por 2 anos a voz dela no CD, né? Por causa das técnicas, né? Então foi muito engraçado, porque eu tinha ela na cabeça pela voz, né? Aí quando eu fui fazer a consulta, eu olhava para ela, eu fechava os olhos, assim, sabe? Porque eu não conseguia conectar a pessoa com a voz, porque era completamente diferente do que eu tinha imaginado. E aí a doutora Tereza falou assim para mim: Mônica, já que tu chegou aqui, que não tem nada para fazer, tu não quer fazer o meu mestrado? Daí eu falei: olha, doutora Tereza, eu acho que está tendo um pequeno confusão, né? Eu sou jornalista, né? Aí ela falou assim: tá aí. Ela disse: olha, você se tratou com as nossas técnicas. Você conseguiu vencer muito burnout por causa das nossas técnicas. Então, quando você aprender as nossas técnicas, você vai estar diferenciado de todas as pessoas, todos os psicólogos, médicos, dentistas, porque eles nunca aplicaram neles essa técnica. E você sabe de cor e salteado, e você sabe o que tem que fazer para a pessoa se sentir bem. E aí eu fiz mestrado em terapia, né? Sim. E aí teve o grande terremoto de 2017 no México, né? E aí, assim, foi muito power, assim, foram 2 terremotos, né? Com uma diferença de poucos dias, em setembro. O de 7 de setembro foi o maior terremoto dos últimos 100 anos. E o de 19 de setembro, que é o dia que sempre tem, historicamente, em 85 foi um grande terremoto que destruiu a cidade do México. Teve de novo, né? E foi realmente muito forte. Então, a nossa escola, eu já estava terminando o mestrado e a gente começou a trabalhar com as pessoas, para as pessoas vencerem o estresse pós-traumático, né? Claro. E aí, eu como amo animais e tudo, eu resolvi que eu ia trabalhar com as pessoas que estavam trabalhando com os animais, porque não é só a gente que ficou desamparado, que ficou sem casa. Os animais, muitos
donos, donos é uma palavra horrível, muitas pessoas tutores. Tutores, eles morreram no terremoto. E os animaizinhos ficaram sozinhos. Então, os cuidadores começaram a fazer todo um trabalho e já estavam num estresse violento. Então, eu comecei a fazer um trabalho, né? Eu optei por fazer um trabalho com as pessoas que estavam cuidando dos animais. E também a doutora me pediu, por causa do idioma, que eu trabalhasse com os brasileiros que estavam na Cidade do México. Óbvio, né? Sim. E aí, eu comecei a trabalhar, e aí as pessoas sempre vinham assim para mim. Ah, não, porque o meu filho, porque a minha filha... Ah, ele não dorme direito, faz xixi na cama e não sei o quê. E aí foi que eu comecei o livro do Nico e da Frida. Porque na terapia ericksoniana, uma das formas de tu te comunicar com o inconsciente das pessoas é contos, é contando histórias. E tu consegue acessar o inconsciente da pessoa. Daí eu pedi autorização para a doutora Tereza se eu podia escrever um conto, né? O Nico e a Frida e o terremoto. Porque eu tenho esse cachorrinho, Nico, que é um chihuahua, que ele é antissísmico, sabe? Ele percebe quando vai ter terremoto. E quando teve o terremoto, ele atacou o terremoto. E esse terremoto do dia 19, ele foi de duas formas. Primeiro, ele foi assim, e aí tu pensou, putz, né? Já deu assim o que tinha que dar. E aí depois ele foi assim. Nossa. E quando ele vem assim, aí é arrasa quarteirão, né? A nossa sorte, eu digo lá de casa, é que nós estávamos vivendo num prédio que foi um dos primeiros prédios antissísmicos da Cidade do México. Isso é muito legal, porque o prédio não cai, né, gente? É ótimo, mas ele se move. Nossa. Ele se move 30 centímetros para um lado e 30 centímetros para o outro. Então, eu passei assim uma semana com aquele barulho do prédio, né? Eu e todo mundo que morava em prédios antissísmico, né? Então ele faz assim, clá, 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 clá. Meu Deus. Então todo mundo também me falava sobre o barulho do prédio, né? E aí como é que tu diz para uma pessoa, olha, esquece esse barulhinho do prédio, né? Um barulhinho, né? Aí eu pensei, eu vou começar a dizer que o barulho do prédio é a música da vida em movimento. Aí eu me lembro que uma brasileira falou horrores, assim, porque eu vou me embora, porque eu não fico, porque aquele prédio fez um barulho, que eu não sei o que até agora eu tô com esse barulho. Aí eu falei, o meu também tô com esse barulho, né? Mas para mim, eu tô feliz de ter escutado ele. Ela falou, mas como feliz, Mônica? Eu tô viva. Ele é a música da vida, a criatura. Daí ela ficou parada assim, olhando. É mesmo, eu não tinha pensado por isso. Então, assim, eu sempre uso como terapeuta a visão jornalística. Porque nós somos treinados para informação, né? A gente nasceu querendo informar, né? E se tu tem como terapeuta uma visão de como aproveitar a informação, isso é ouro, gente, né? Então eu sempre digo que eu sou uma terapeuta formada no exterior, né? Que tem autorização para trabalhar, né? Em vários lugares do exterior, né? Mas que eu trabalho como jornalista. Porque eu tenho a visão de mundo de jornalista. Eu não posso tirar isso de mim, né? Eu nasci jornalista, né? Sim. A faculdade foi para me formar tecnicamente. Mas eu nasci jornalista, né? E pelo menos assim que eu acho, né? Assim que eu entendo a minha loucura de profissões. Não, é muito interessante que quando tu começa essa conversa, parece que nada efetivamente acontece por acaso, né? Na vida. Eu acredito de verdade muito nisso, que nada acontece por acaso, né? Uhum. E eu e a Carla Seabra, nossa vice-presidente, minha parceira desse podcast, que eu não apresentei hoje no início, tá? Tô desculpada, Carlinha. Tá desculpada. A gente não apresenta no início, apresenta no meio, apresenta no fim, mas a gente tá aqui, é para divertir e informar quem tá nos acompanhando. Exatamente. Eu e a Carla já tínhamos desejo de te entrevistar, né? Mas a gente não queria fazer essa forma virtual, tu não tinha efetivamente uma data para vir para cá, né? E como eu realmente não acredito em coincidências, tu é a primeira entrevistada de maio, mês do trabalhador, né? E nós acompanhamos aqui diretamente muito desse teu trabalho, né? Todo mundo ou já passou por um problema assim, ou conhece pessoas muito próximas que passaram, né? Então, e aí tu contar que tu adoeceu trabalhando,
que aí tu te encontrou terapeuta e aí teu marido foi transferido para o México, onde foi desenvolvida a terapia que tu, né, te submeteu para tu dar essa virada, né, essa reconstrução na tua vida. Então, assim, eu realmente acredito que, né, coincidência não existem. Está tudo programado. Sobre o que te levou, né, a esse conhecimento de terapia e se tornar uma terapeuta, que foi o burnout, né? Antes dele, vem um processo, né, Mônica, de ansiedade, de depressão, porque a pessoa ela se dedica de uma forma absurda ao trabalho, mas acha que não está sendo suficiente, aí ela se deprime, ela fica ansiosa, ela fica... Então, assim, até porque tu és uma das nossas colaboradoras na construção da nossa convenção coletiva, tratando da saúde mental. Então, eu até acho que seria muito interessante a gente... colocar para quem está nos acompanhando esse processo todo de adoecimento no trabalho, que eu acho bem bacana as pessoas saberem, porque elas podem estar adoecendo e elas não sabem. Isso é uma verdade, né, científica, né? Porque eu gosto muito de trabalhar, né? Atualmente eu sou funcionária de carreira do INSS, trabalhei durante 35 anos. Aí eu me aposentei, aí eu me reinventei, né? Aí agora eu sou terapeuta, escritora, né, diretora do sindicato, com muito orgulho, que é o meu sindicato desde o último semestre da faculdade, né. Então, assim, eu queria estar 24/24 trabalhando, né, porque eu achava que era isso que eu tinha que fazer, né, era a minha paixão trabalhar, né. Eu até mexo, assim, que... o meu marido, né, a gente está junto há 18 anos, e eu tenho um amigo que até quis conhecer o meu marido, porque ele disse, eu quero conhecer esse cara que conseguiu te tirar do foco do trabalho, né, que tu quis casar com o cara, né, porque ele deve ser muito especial, né. Aí eu falei, ele realmente é muito especial. Mas, assim, quando tu te joga de cabeça, né, às vezes, como você disse, tu não percebe que tu está te afundando. No meu caso, eu trabalhava para uma organização internacional em 2011, que foi quando eu tive o burnout, e eu trabalhava com Timor-Leste, lá na Ásia. Então, eu começava a trabalhar no domingo, às 8 horas da noite. Porque como a Timor-Leste está 12 horas na frente de Brasília, se eu não trabalhasse no domingo de noite, na madrugada, eu perdia a segunda-feira. E a gente colaborou com esse projeto, né, para a construção do primeiro sistema de proteção social de Timor-Leste. Que, para mim, que trabalhei 35 anos como Previdência, para mim, assim, era uma coisa importantíssima. Só que isso tem um ônus, né? Porque eu comecei a trabalhar 12, 14 horas por dia. E de madrugada. E aí chegava segunda-feira... Eu trabalhava até 5 da manhã, de domingo para segunda. Aí eu pegava, tomava um banho, eu dormia até 7h30. Tomava outro banho, comia alguma porcaria que tivesse por perto, porque eu nunca tinha tempo para ir no supermercado, porque eu tinha que trabalhar, né? E ia trabalhar no horário brasileiro da segunda-feira, sendo que eu já tinha trabalhado a segunda-feira, só que lá em Timor-Leste, na Ásia. E aí eu ficava trabalhando até as 8 horas da noite. Né? Então, assim, uma vez que tu faça isso, tudo bem. 2 vezes, mas sempre. Não dá para transformar meses, uma rotina, a fio, anos, que a gente trabalhou 2 anos e meio com o Timor-Leste. Nossa. Né? Chega uma hora que te dá um tilt, né? Então, assim, a gente tem que perceber isso, sabe? É legal a gente ser apaixonado pelo que a gente faz. Puxa, é fantástico. Mas nunca isso está fazendo trabalho, bem. Né? A gente fazer o que a gente gosta nunca é trabalho. Mas tem limite, né? Tem limites. A gente tem que começar a consultar os nossos limites. O corpo, ele fala. Tem um livrinho aí de aeroporto que diz o corpo fala, né? As pessoas dizem, é livrinho de aeroporto. Não é livrinho de aeroporto. É verdade. É sério. E eu vou te dizer, quando eu tenho alguma jornada que eu estou com falta de sono, de dormir, e eu sou uma pessoa que trabalhava, antes eu começava de madrugada, agora eu termino de madrugada o meu trabalho, né? Então, eu sei que eu sou uma pessoa que, se
eu ficar muito tempo dormindo pouco, a minha labirintite, ela surge. Claro. Ela é a defesa do meu organismo me avisando, se tu não parar, eu te paro. Sim. Porque, assim, tu quer ver, na minha tese de mestrado, né, eu fiz sobre alimentação emocional. Porque eu estudei muito a minha situação e eu contei o meu caso, né, o estudo de caso, euzinho, né. E aí comecei a pesquisar muito a Ayurveda, porque eu amo a Índia, né. Eu acho que em outra encarnação eu devo ter estado por lá, então eu amo a Índia. E amo a Ayurveda, né, amo o Butão, né? Eu acho que é um país que se preocupa com a qualidade de vida, né? E eu acho que o PIB é muito interessante, mas tu tem como medir a tua felicidade por quantidade de geladeiras que tu tem em televisores? Não. Né? Para mim, essa conta não fecha. Para mim fecha se eu for feliz. E aí a pergunta é, o que é felicidade? Né? Aí o Butão tem o índice de felicidade bruta. Né? Então, é fantástico, sabe? Então, o que eles se preocupam com isso? Com a natureza, sabe? Com a paz interior da pessoa, né? As pessoas que debocham a paz interior. Poxa, a paz interior é importante. Aí, ao longo dos meus estudos na tese, eu me dei conta de uma coisa. Por que eu adoeci? Porque se eu trabalho desde muito jovem, eu fui uma pessoa que comecei a trabalhar com muito jovem, né? 14 anos. Né? Claro, não empregos formais, mas né? Fazendo bico, assim, né? Sabe, vocês vão achar engraçado, mas eu queria ser hippie também, né? Eu, além de trabalhar com Jacques Cousteau, eu queria ser hippie, né? Isso então é eu tinha os muito da cabelos, nossa época, né? eu tinha cabelo, amava hair, não saião, sei o quê. E aí, o que aconteceu? Eu fazia bolsa de crochê para vender, porque eu queria dinheiro para comprar as coisas que eu queria, né? E aí, né, eu comecei a trabalhar, e aí, assim, a gente tem que pensar o que nos faz feliz, sabe? E a gente tem que tomar consciência da nossa vida. E aí eu me dei conta que eu estava desnutrida emocionalmente, por isso eu adoeci. Porque se eu comecei a trabalhar com 14 anos, e sempre trabalhei muito, e fui sempre trabalhava feito assim, sabe? Eu queria só trabalhar, eu queria ser famosa, assim, sabe? Eu queria ganhar o mundo, conhecer o maior número de países. Não é aquelas coisas que cada um tem seus sonhos, né? Eu até quis ser aeromoça, porque aí eu viajava de graça, né? Aí eu fui verificada e eu não tinha peso para ir ser aeromoça, eu né? não tinha altura, não tenho, inclusive, né? E tu continua não tendo peso. Daí eu não tenho nada, né? Nem peso, nem altura. E aí eu me dei conta que em 2011 eu adoeci porque eu estava desnutrida emocionalmente. Por que te nutre? Porque a gente tem esse conceito equivocado que nutrição é comida. E é uma diferença gigante. Quando a gente está aqui conversando com essas duas pessoas adoráveis, a gente está se nutrindo. Vocês estão se nutrindo do que eu estou falando e eu estou me nutrindo do que vocês estão falando. Hoje a convivência foi tão legal, né? Então a gente está se nutrindo. Depois de 3 anos eu pude abraçar fisicamente as pessoas que eu conhecia há 3 anos através de uma telinha. Aí eu pude tocar nessas pessoas. Olha que top! E o abraço é uma troca de energia fantástica, né? Então, a gente tem que tomar, sabe, observar se a gente está se nutrindo. Quando a gente vai num teatro, a gente está se nutrindo. Quando a gente dança, a gente está se nutrindo. Quando a gente lê um livro, sabe, vê um filme, faz uma festa com os amigos, ou vai num boteco sentar e tomar uma cerveja, ou qualquer coisa, um suco, seja lá o que tu quer, tu tá te nutrindo. Né? Então, a minha tese era sobre isso. Sabe? Alimentação emocional. Né? Que tu tem que aprender a perceber se tu não está te desnutrindo. Porque quando eu me desnutri, porque assim, o que aconteceu? Eu estava lá em Brasília, o Helmut foi viver na Suíça, nós ficamos 3 anos separados. Eu comecei a trabalhar com Timor-Leste, então eu não tinha mais tempo para conviver com meus amigos, para ir no cinema, para ir no teatro. Eu sempre amei a natureza. Eu não tinha tempo para ir no parque na frente da minha casa. Né? Então, era óbvio que o organismo ia chegar um momento e dizer: chega. Chega, chega, chega. E foi o que aconteceu comigo. E foi uma coisa muito pesada.
Porque eu tive um engasgamento no aeroporto de São Paulo. Que eu comecei a cambalear, porque estava começando a me faltar o ar, e eu fazia assim para as pessoas. E as pessoas diziam assim para mim, não tem vergonha de estar bêbada a essa hora da manhã? Meu, E eu dizia, não, eu não estou bêbada, eu estou Que horror. com esse chocolate entalado, Imagina né? a sensação. E aí eu fui caminhando, e aí nada acontece por acaso. Ah. Eu parei na frente da chefe da Polícia Federal de São Paulo. Aí assim eu já estava branca, né? sim. Daí eu fazia assim, né? E ela disse assim para mim, tem alguma coisa aí? Daí eu já estava quase desmaiando. Daí ela me pegou, me levou para a sala dela e chamou. Aí eu descobri que em São Paulo tem um hospital, né? Aí ela chamou a médica e os paramédicos, né? Aí vocês imaginam, chega 2 paramédicos com desfibrilador e uma médica com um troço de ferro desse tamanho, Meu Deus. né? Aí ela enfia na minha garganta e começa a fazer assim, tucu, 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 para o chocolate descer, porque senão ela vai ter que furar, Sim. né? Aí, bom, desceu o chocolate. Daí ela me levou lá para o hospital, eu descobri que em São Paulo tem um hospital, né? Daí ela disse, olha, você vai voltar para Brasília. E aí, a partir daí, eu comecei a desenvolver anorexia temporária, porque, imagina, depois que aconteceu isso, tu acha que eu ia comer alguma coisa sólida? Não, né? É o medo, né? É o medo, né? Eu levei 5 meses para botar uma batatinha na boca. Imagina. Né? E aí, o que aconteceu? Eu desenvolvi anorexia temporária, porque eu não comia, só tomava líquido. Eu desenvolvi síndrome do pânico, porque eu não queria sair de casa, né? E eu desenvolvi estresse pós-traumático e burnout. Um amigo combo. Olha, um combo. um combo respeitável, né? E aí eu fiquei 5 meses, como eu falei, sem comer nem nada sólido. Então, assim, parece estranho, mas quando eu pude comer um pedacinho de batata, foi uma emoção tão grande que vocês não podem imaginar. Né? E aí, lá por novembro, o meu médico daqui, ele fala, eu entrei, e aí assim, eu tinha uma junta médica, né, de todo mundo que me atendia e tudo, né? E eles diziam, você tem que fazer alguma coisa mais forte, né? Eles diziam, não, ela vai voltar, né? Daí eu voltei, né? Porque eu cheguei um dia em novembro, nunca vou esquecer. Cheguei na sala do consultório dele e falei assim, doutor, como que eu faço para ser quem eu era antes? Daí ele me falou que eu não ia ser como eu era antes, eu ia ser melhor do que eu era antes, né? Aí ele falou assim para mim, primeira coisa, tu vai no meu cabeleireiro e corta esse cabelo. Faz uma repaginada. Aí ele pegou, passou a mão no telefone e ligou pro cara, né? E falou assim, olha, eu quero que tu faça um antes e depois e me manda as fotos, né? Aí, tá. Aí depois ele falou assim, depois tu vai pegar todas as tuas roupas, preta, marrom e cinza, e vai ou queimar na churrasqueira de alguém ou botar no lixo. Não, eu vou doar. Não, você não vai doar. Você não vai doar a tua energia para ninguém. Ela tem que ser queimada. Nossa, gente. Aí Olha eu falei, só. uai, eu Às me vezes assustei, a gente não se né? dá conta disso, né? Aí ele falou assim, aí tu não gosta de cor, né? Tu vai comprar roupa amarela, verde-limão, não sei o quê. Aí eu fiquei olhando assim, Energizada. você tá maluco? Eu nunca usei essas cores. Ele disse, eu sei, mas você tem que entender que você não é mais a mesma pessoa. Né? E aí, assim, foi isso. E aí eu comecei a fazer terapia ericksoniana. O Milton Erickson é um psiquiatra americano que ele trabalha com hipnose, né? E ele era uma sumidade, assim, sabe? Ele tratava os pacientes dentro de casa, né? Tem controvérsias, né? Porque ninguém trata, né? Imagina Freud tratando as pessoas dentro de casa. Mas o Milton Erickson era uma pessoa que ele usava a natureza, por exemplo. A pessoa chegava lá muito deprimida, ele dizia, sabe aquele parque assim, assim, assim? Sei, vai para lá e passa o dia inteiro lá. Faz um piquenique no parque. Tira o sapato e fica lá. Aí a pessoa dizia, mas doutor, o senhor não vai me dar remédio? O senhor não vai me dar... Não, fica lá no parque. Aí ele dizia, olha, sabe aquele museu, não sei o quê? Vai visitar o museu. Vai visitar tua mãe, teu pai. Então ele tinha, e além do que ele, claro, desenvolveu técnicas, né? Sim. Ele era uma pessoa muito séria e no mundo inteiro tem profissionais muito sérios.
E assim, hoje em dia eu trabalho com as pessoas com isso, né? Na pandemia eu trabalhei muito com isso, porque as pessoas estavam dentro de casa. E eu trabalho com uma amiga minha que é lá da Colômbia, que fez um mestrado comigo no México. Olha que maluco, né? Ela é da Colômbia, foi fazer um mestrado no México, a gente se conheceu, ficou tão amiga que trabalha junto até hoje, né? E aí a gente passou a pandemia inteira fazendo técnicas para ajudar as pessoas a se sentirem minimamente confortáveis dentro das suas casas, sabe? E aí eu usei muito a questão da alimentação emocional. E outra coisa que eu usei muito durante a pandemia foi o banho de bosque, né? Que é uma técnica japonesa, né? Que um diretor de uns parques no Japão desenvolveu porque ele queria... os japoneses estavam com muita depressão, muito estresse, né? Por questões econômicas, né? Em algum momento, há umas 2 décadas atrás. Então, e ele tinha 16 parques, e ninguém ia nos parques. E as universidades do Japão estavam fazendo pesquisas que diziam que o contato com a natureza produz, né, hormônios dentro de ti que faz tu te sentir bem. Então, ele associou a universidade com os parques deles e criou o que eles chamam de banho de bosque, que as pessoas fazem uma vez por semana, né? Que é o quê? Tu sentir os teus sentidos, todos os teus sentidos. Tu botar o pé na terra, né? Mas tem que ser num bosque, né? Não é num parquezinho, tem que ser num bosque, né? Até porque ele queria o produto dele, né? Os bosques, sim, claro. Né? E aí, assim, tu começa a sentir os cheiros, os sons, as cores. E é incrível, porque isso é uma reação química do teu corpo. Tu abraça a árvore. Essa coisa de abraçar a árvore é muito engraçado, né? Eu tenho uma médica lá no México, ela é super 10, assim, homeopata. E aí um dia eu estava muito estressada, né? Porque andava tendo muito terremoto, assim, eu fui lá, né? Liguei para ela, porque me dá alguma coisa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Daí eu cheguei lá e falei, doutora, me dá alguma coisa porque eu preciso desestressar. Ela pegou a receita e escreveu. Vai no Parque Lincoln, que era o lugar entre a minha casa e o consultório dela, e abraça uma árvore. E me entregou a receita. Daí eu olhei para aquilo assim, isso é brincadeira ou o quê? Ela, não. Eu disse, mas você escreveu que é para eu abraçar uma árvore. Ela, isso é científico, Mônica. Aí eu falei, mas se eu abraçar uma árvore, as pessoas vão rir de mim. Ela disse, você conhece alguém? Aí eu falei assim, tá, e eu posso abraçar discretamente a árvore? Aí ela falou assim, você pode fazer o que você quiser, desde que você abrace a árvore. Daí eu fui, né? Aí eu cheguei no parque, que é um parque super bonito, aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, e fui num lugar do parque que tinha menos pessoas, né? Daí eu escolhi uma árvore que fosse bem grande para ninguém me ver, né? do outro lado. E aí abracei a árvore. Aí ela me disse, tu fica uns 5 minutos abraçada na árvore, né? Gente, fecha os olhos e abraça a árvore. Eu me senti tão bem, mas tão bem, que eu passei a ser uma abraçadora de árvores oficial daquele parque, sabe? Toda vez que eu levava o meu cachorro para passear, eu ia lá e falava assim, Nico, vamos abraçar a árvore. Essa técnica ericksoniana, ela é muito interessante porque tu não precisa, tu usa a imaginação, sabe? Porque a imaginação ela é muito poderosa, né? A neurociência diz que tudo que tu imagina para o teu cérebro é mais forte que a tua realidade, né? Então, se ela é assim, né? Tu pode imaginar que tu não está ali naquele lugar que está te incomodando. E aí tu vai fazer um processo de, sabe, de te ficar confortável. Se tu tá num local de trabalho que tu tá muito sob pressão, se tu ficar imaginando que aquilo ali vai passar, né? Claro, não é só isso, né? Mas uma boa técnica é quando tu tá com muito estresse, é tu sair, sabe? Tomar uma água, tomar um café e fechar os olhos, assim, 2 segundos. Imaginar que tu tá num lugar legal, entendeu? Aí quando tu volta, tu já tá, sabe? Os hormônios começam a... Já relaxou. Relaxou. Tu começa a produzir hormônios da felicidade, como eles dizem, né? Eu acho que isso pode ser mais ou menos como eu trabalhei com 2 terapeutas incríveis e uma delas falava nos cursos, né?
eu acompanhava sempre gravando e fotografando, e ela dizia assim, nós somos regidos pelo inconsciente. Então, o que a gente pode fazer para se fazer feliz? Né? É alimentar com comidinha boa. Então, fazer esses pensamentos, criar na cabeça da gente uma cena, um lugar, uma coisa, eu acho que é alimentar com boa comidinha o inconsciente da gente, né? E se tu tá bem alimentada, física, mental e espiritualmente, porque também tem esse componente, né? Tem um componente espiritual, porque cada um de nós tem as suas crenças, Sim. né? Tu não precisa pensar todo mundo igual, cada um pode ter a crença que tiver, ou não ter crença nenhuma. Isso. E tu tem que ter a liberdade de, sabe, fazer escolhas, né? Que e tem aí, que ser respeitados. Tem que ser respeitados, né? Então, eu acho super interessante, como jornalista e como terapeuta ericksoniana, que às vezes as pessoas gozam, né? Debocham. Primeiro, a saúde mental. Tem tabus. Exatamente. Né? Como é difícil tu falar, tu admitir, né, que tu tá fazendo uma terapia, e até no teu trabalho, como é que as pessoas vão reagir? Que tu tá tomando uma medicação, né? Mas, gente, o que é isso? Que profissional é esse? É uma convenção, né? A gente mesmo. A gente mesmo. O ano passado, quando eu comecei a ter crises de ansiedade no trabalho, e comecei a ficar meio depressiva e tal, eu comecei a tomar medicação. E eu achava o fim, meu Deus do céu, eu estou tomando pela primeira vez na vida um tarja preta aos 61 anos de idade no ano passado. Né? A gente se julga e aí até que eu comecei a dizer, não, pera um pouquinho, eu preciso disso agora para me fortalecer. E aí assim que eu me senti mais fortalecida, e conversando com a Mônica, ela ajuda também a gente a se fortalecer, eu parei de tomar. Eu disse, não, eu consigo. Sabe, eu consegui, porque eu não vou conseguir agora. Claro, eu nunca tinha passado uma situação desse tipo, mas eu consegui, mas é isso que entra, não é só, a sociedade é feita por pessoas como nós, né? E como a gente tem esse preconceito, né, até passar por isso, as pessoas também têm. E isso é um problema que faz com que a gente não busque ajuda. Né? Tu tá passando, tu sabe que tem alguma coisa no teu corpo, na tua mente que não tá legal. Né? Porque a gente tem consciência disso. Sim. Mesmo que seja inconsciente, a gente tem consciência disso. Sim. Né? Aí tem a crítica dos outros. Né? Eu não quero passar que eu tenho problemas. Né? Então, eu fico assim, né? Não, eu não tenho problemas. Eu tô, sabe? E aí é que entra o bom profissional. Porque tu tem que buscar um bom profissional. Porque profissionais que não são competentes têm aos montes. Exatamente. Em todas as profissões, volto a dizer. Sim. Então, se tu está sentindo uma questão como essa, como problemas de saúde mental, puxa vida, gente, tem tanto psicólogo fantástico, psiquiatra, terapeutas ocupacionais, profissionais de todas as áreas que trabalham com saúde mental, que o objetivo dessas pessoas é curar as pessoas, é fazer bem para as pessoas. E aí eu não vou procurar, porque fica feio, o que vão dizer de mim? E eu também acho uma outra situação, né, que daí às vezes pode acontecer já comigo, aconteceu com pessoas que eu conheço. Daí tu passa pela barreira. Ok, eu preciso, eu vou procurar. Daí tu cai num profissional que não é legal. Por quê? Porque daqui a pouco ele não é tão profissional, ou porque daqui a pouco é uma questão de... Eu acredito muito na energia das pessoas, às vezes dá certo, às vezes não dá, né? Às vezes tu já foi com uma expectativa tão grande e a pessoa não te dá aquilo que tu tá imaginando. Eu acho que tem que continuar. Eu acho que tem que continuar essa busca. Assim, eu tive uma situação ali no meio da pandemia, eu tive um problema de saúde, que eu precisei reinventar e reorganizar algumas coisas na minha cabeça, na minha vida e nas minhas prioridades, né? E aí, esse profissional que eu conheci nesse período mudou a minha vida. É uma pessoa que mudou completamente a maneira que eu encarava as minhas coisas, o meu trabalho e tudo. Que eu lembro uma das primeiras coisas que ele me falou, começa, sabe bem, né, perguntando como é que tá a vida, o que tu faz, né? E pra ti, o que tu faz pra ti? Daí eu falei, eu sou jornalista, eu sou mãe, eu tenho 2 filhos, minha filha acabou de viajar, meu filho tem não sei o que, a gente divide, busca, não, mas o que tu faz pra ti? E daí, no meio da pandemia, a gente meio que já não fazia nada, né?
estava em home office e a função toda na casa. Falei assim, não sei, eu fazia esporte, eu gostava bastante na academia, mas agora não dá, né? Ele, tá, mas tu precisa fazer alguma coisa para ti. E aí, à medida que tu começa a entender que as pessoas, eu acho que daí isso vem com um pouco da relação de mãe com os filhos, ou de nós filhos com os nossos pais também. Quando tu tá bem, as outras coisas começam a funcionar melhor dentro da tua própria casa, consequentemente. Ou funciona no teu trabalho, tu descobre que o teu trabalho não é pra ti mesmo, né? Mas eu acho que isso é o grande importante. Quando tu começa a ter esse entendimento de que tá tudo bem, não tá bem, que tu precisa de um tempo pra ti, né? E que tu vai conseguir ser mais feliz e fazer mais feliz as pessoas que tu ama. Se tu gostar mais, né, de tudo que tu tá vivendo, eu acho que isso realmente modifica a vida da gente. A gente não pode ter medo de ter medo. Exatamente. Sabe? Porque a gente quer controlar o medo. Porque o medo é uma das coisas que a gente mais quer controlar. Sabe? Eu não posso ter medo. E tem uma geração toda, né, Carla, que a nossa, por exemplo, vivia mais jovem. Não, mas eu né? Aquela história, uma mulher como nós, ela tem que ser empoderada. Nossa. Ela a gente faz tudo e não cansa. Tudo e não cansa. Sabe? É uma coisa meio imortal, né? Nós somos imortais. Aí dona de dia tu descobre profissional, que não é dona de casa, mãe, empreendedora, pessoa criativa, amante, professora dos filhos, exatamente. amante, companheira, amiga, Exatamente. parceira. Nossa, é uma lista grande. E aí isso tudo acaba, eu consegui ter esse entendimento que acaba virando um fardo, né? Daí tu não consegue, chega uma hora que tu não consegue mais carregar, porque é só coisa vindo pra cima da gente, né? Então, a gente precisa ter essa liberdade, por isso que é tão bom poder falar, né? E poder falar contigo e falar entre nós, jornalistas, e com o teu conhecimento de terapeuta, de que não tem problema, a gente precisa falar sobre problemas que a gente pode estar sentindo. E que muitas vezes, além da terapia com um profissional, essas conversas são maravilhosas, libertadoras. Compartilhar é muito importante. Porque a informação é o essencial. E isso é o nosso trabalho de jornalista. A gente sabe o que é informação. E a gente sabe como conseguir informação de qualidade. Então, para viver bem, para viver feliz, para ter qualidade de vida, tu tem que ter informação de qualidade. Né? E não é só porque tu é jornalista, mas tu tem que ter qualidade de vida, sabe? Tu tem que ter o direito, como eu falei, de ter medo. Né? Tu tem que ter o direito de ter um estresse, sabe? Porque aquela história, né? O estresse, o que é? O estresse, se ele é bem controlado, ele te salva. Porque se tu tá no meio de uma floresta e vem vindo um urso, corre atrás de ti, o estresse vai fazer tu correr. E ele vai te salvar a vida. Né? O medo e o estresse vão te mover. Né? Agora, o estresse, o medo, ele não pode te paralisar. Né? E como que ele não te paralisa? Tu tem que ter informação. E informação não é só externa, não é só com profissionais. Tu tem que te informar sobre ti mesmo. Sabe? Porque às vezes nós, jornalistas, a gente sabe tudo da vida de todo mundo, a gente faz matéria, a gente faz vídeos fantásticos, documentários, mas a gente às vezes não se conhece. Sabe? Tem umas coisinhas lá dentro da gente que fica ali cutucando, e ela é tão sutil. E tu diz assim, deixa a caixinha fechada lá, para que eu vou... Para que mexer? Para que eu vou mexer, sabe? Deixa o medo lá, deixa essa caixinha de não sei o quê, né? Então, assim, tu tem que pensar, o que está acontecendo comigo? Sabe? E tu tem que, assim, encarar ou não. Porque até não encarar é uma decisão tua. Sim. Porque, às vezes, tu não tem condição de encarar naquele momento. Né? Eu passei 5 meses sem condições de encarar. Até chegar o momento que eu disse, chega, sabe? Bom, parou com a brincadeira, entendeu? Aí eu fui lá pegar, falar com um profissional e dizer, o que eu tenho que fazer? Né? E aí a pessoa pensa, essa coisa de moda é fútil. Não é. Moda é uma das maiores indústrias do mundo. Sustenta muita gente. Né? E as pessoas pensam em moda daqui a 5 anos, né? A moda que tu está usando hoje é algo que pensaram há 5 anos atrás e dá muito emprego no mundo inteiro, né? Não é só em Paris, não sei o quê, em todos os países, né? Porque é mão de obra. Às vezes tem trabalho escravo,
Aí tem que ter um combate a esse tipo de coisa. Mas tu tá bem por fora é um reflexo de como tu tá por dentro. Quando tu tá desgrenhada, né, ou desgrenhado, porque isso aí também não é só de mulheres. Claro que não. Isso também é de qualquer ser humano. Exato. Os homens também sofrem. Por quê? Porque eles têm uma pressão social, às vezes, complexa. Porque é exigido que eles sejam, sabe, os top. Não pode chorar, não pode. Eu tenho que ser, sabe, o cara que, sabe, se preferência não tem sentimentos. Tá, mas por quê? Não pode chorar por quê, gente? Onde é que está escrito isso? Sabe? Tem algum manual, quando Deus criou o mundo, que no manual, lá na linha, aquela bem pequenininha, no fundo, Deus escreveu, não pode chorar? Não pode chorar. Eu acho que não, né? Então, acho que a gente tem que se conhecer, sabe? E acho que até o nosso trabalho enquanto mulheres, né, também, de permitir que os homens assumam o sofrimento, né? Isso como esposas, como irmãs, como amigas, como mães, né? De que não existe essa diferença. Tá tudo bem se chorar, tá tudo bem se tá infeliz, né? Porque realmente a geração de vocês, a minha geração, a geração dos meus pais, os homens, né? Homem não sente dor. Eu não me lembro do meu avô, por exemplo. Eu me lembro do meu avô, eu sempre digo, meu avô nunca ficou doente, deu um belo dia teve um problema cardíaco e morreu. Mas ele nunca ficou doente, não via nem ele espirrando. Naquela época ele teve uma dor no ombro, que possivelmente depois se entendeu que era alguma coisa que já tinha a ver com problema cardíaco. Ele infartou e morreu. Então, não são assim. Nós não precisamos disso, né? Nenhum de nós precisa ser assim. E acho que é uma tarefa de quem é mãe de menino, né? Tu tem um menino, Sim. Eu tenho 3 homens já, que justamente é na criação que a gente dá, mostrar que essa fragilidade é natural para todo mundo. Né? Todo mundo tem o seu momento empoderado e o seu momento de fragilidade absurda. Tem o seu momento de ficar querendo ficar quieto num canto, querer chorar, sabe? E a coisa da empatia e do respeito. Então, isso são coisas que eu acho que são tarefas que, de certa forma, a gente pode pensar que nos pressionam, mas não, eu acho que isso é uma coisa que a gente, pela vivência da gente, pela vivência de nós mulheres, a gente entende, né, que se a gente fizer isso, a gente está deixando um legado muito importante. Com certeza. Né? Com Porque certeza. é a partir de uma geração para outra que as coisas vão mudando e melhorando. Não, e até na questão, né, da maternidade propriamente dita, embora eu acho que nós somos agentes, de fato, em outros lugares, quando a gente está trabalhando e tem colegas mais jovens, ou quando a gente tem filhos de amigos que se relacionam com a gente. Eu acho que a gente poder falar sobre essas coisas com os homens, mesmo que não sejam efetivamente nossos filhos, é muito bom. Porque às vezes eles não conseguem ter esse apoio dentro de casa, né? Às vezes os pais são maravilhosos, a mãe é maravilhosa, mas ela não consegue, porque ela já vem de uma relação de submissão, onde ela não acha normal mesmo o filho sofrer, porque o marido nunca reclamou nem de uma dor de barriga. Então, só que nós ainda, enquanto mães, acho que a gente tem um papel maior ainda, porque realmente mostrar desde o início, onde as tarefas de casa podem ser divididas, sim. É de todo mundo. O homem daqui a pouco pode ele estar em casa cuidando da criança para que a mulher possa trabalhar, né? Desmistificar tudo isso. Tem muito homem que se cobra que tem que ser o provedor. Exatamente. Oi, e aí, século XXI. E aí nós temos pessoas infelizes, nós temos relações que poderiam ter dado certo, que acabam se desfazendo por essas cobranças, porque ela que paga a conta, porque o meu salário não banca a casa, né? Eu acho que hoje em dia a gente precisa ainda discutir sobre isso. Quem é que vai descer com o lixo? Só se tá na escala mesmo, né? Porque assim, tu tem que levar... Hoje é segunda, quarta e sexta eu, terça, quinta e sábado é tu e domingo. Bom, domingo a gente chama alguém para levar o lixo. Domingo a gente deixa, então. Então eu acho que a gente tá muito à frente de tudo isso. Mas da mesma forma que a gente tá muito à frente de tudo isso, a gente vê quantas pessoas ainda estão estagnadas, onde dentro dos locais de trabalho tratam as mulheres de uma forma diferente, porque vem com aquela... Às vezes até eu tive surpresas muito negativas de pessoas com quem eu convivi, jornalistas com quem eu convivi, que
daí de repente viraram chefes e começaram a ter padrões de comportamento com pessoas que eu conheço, que tu não imagina, e trata, e o pau que bate no Chico não bate no Francisco. Que daí trata a mulher de um jeito, trata o homem de outro. Mas é porque a sociedade espera isso. Né? Exatamente. A pessoa acha, né, que a sociedade exige dela essa postura. Exato. E se ela não for dessa forma, a sociedade vai dizer, tu não serve para ser chefe. Então são os estereótipos, né, Que destroem. que destroem, inclusive a pessoa. Sim. Né? Sim, a É uma própria coisa pessoa. muito séria isso, porque a gente tem que pensar na gente, né? Porque esse tipo de ação, ficar cego para ver o que está acontecendo com a gente, ou não querer ver, porque às vezes dói menos, né? Sim. Dói muito. Ah, com certeza. Então é melhor assim eu fazer de conta que eu não estou estressado, que eu não estou com burnout, sabe? Porque dói menos, né? Mas aí vai ter daqui a pouquinho vai ter uma questão que pode doer menos ou mais e vai estourar, Sim. né? Então assim, a gente tem que providenciar essa conexão com a gente. Como? Eu não sei, porque cada um é um ser humano, cada um tem suas crenças, cada um tem seus sonhos. Bom, eu não sonhava em trabalhar com Jacques Cousteau, né? Fui estudar francês para já trabalhar com Jacques Cousteau, né? Assim, tá errado meu sonho? Não, era meu sonho, entendeu? Sim. Agora, E ele te levou a lugares inimagináveis. né? Inimagináveis. Né? Eu fui ver o filme do Jacques Cousteau há uns anos atrás, né? Antes da pandemia, fizeram um filme, né, sobre o Jacques Cousteau, não sei se vocês viram. E assim, eu era fascinada pelo Jacques Cousteau. Daí eu fui ver. O filme não era sobre ele, documentarista, ecologista, porque ele foi o primeiro ecologista do mundo, né? Uhum. Ele, principalmente o filho dele foi. E aí, quando eu vi, porque aí mostraram o Jacques Cousteau humano, eu me lembro que eu cheguei em casa furiosa. Eu queria matar o meu marido. Eu disse, como que tu me estraga o meu sonho? Eu amava esse homem, e esse homem era um machista, sabe? Era um horror, não sei o quê. Aí o Helmut deixou eu falar tudo que era sandice que eu queria falar. Daí ele falou assim, olha, ele pode até ser, e ele realmente era, mas vê aonde que ele te levou. Daí sabe quando tu fala assim, como? Daí eu fiquei pensando, será que se eu não tivesse tido aquela paixão por trabalhar com Jacques Cousteau, eu seria a pessoa que eu sou hoje? Pode ser que sim, pode ser que eu tivesse sido melhor, e pode ser que eu nunca tivesse chegado onde cheguei. Né? Por isso que eu sou apaixonada pelo Butão mesmo, né? Porque o que acontecia? Eles eram sempre o último lugar no PIB mundial. Porque o Butão, eles são budistas, né? Então eles não têm objetos materiais, né? Eles estão em outra vibe, né? E aí o rei que assumiu, né, que era um menino, 18 anos, né? Ele falou assim, olha, nós nunca vamos chegar a ter um índice melhorzinho. Porque os caras querem perguntar quantos rádios eu tenho, quanta televisão eu tenho, quantos banheiros. Mas se eu tiver um, já vai ser muito, entendeu? Aí ele formou um grupo e mandou fazer o índice de felicidade bruta, que é outra coisa. Aí as Nações Unidas, né, o país mais feliz, né, o índice de felicidade, foi a partir da experiência do Butão. Só que agora o Butão continua não ganhando. Ganha os países nórdicos, né? Bom, não vou entrar nesse mérito, né? Mas o Butão desenvolve isso. Ele se preocupa com ecologia, né? Ele se preocupa com qualidade de vida, ele se preocupa com como viver uma vida mais saudável, mais respeitosa, mais empática, né? E a gente não pode esquecer que o Butão é um paizinho minúsculo no meio da China e da Índia. Quem está no meio da China e da Índia tem que ter um arcabouço muito forte para poder aguentar esses dois aí, né? E tá lá o Butão, né? E aí, claro, tu não vai assim lá no Butão a hora que tu quer, né? Tu tem que tentar com todo um processo, né? Então, o meu país aí dos próximos anos é o Butão, né? Tá lá na lista, né?
Porque eu amo conhecer países, né? Eu tenho paixão de conhecer países. Então, e gosto de contar para as pessoas do que eu vejo. Porque, às vezes, a gente tem uma possibilidade que as outras pessoas não têm. Com certeza. E aí volta a jornalista. Mônica, a gente tem assunto para vários podcasts, né? Mas eu queria falar um pouco embora em todo esse tema que a gente falou agora, o jornalismo esteja presente, mas tu falasse muito em jornalismo de qualidade, E nós estamos passando por um momento, até eu e a Vivi estamos já com a nossa camiseta, que é a PEC do diploma para os jornalistas, que a gente espera o comprometimento positivo dos nossos deputados e deputadas federais para aprovar essa PEC, para que a gente volte a ter a exigência do diploma para o exercício da profissão. A tua vivência no jornalismo, que é de bastante tempo e bastante atuante, né? A perda do diploma, ela justamente no mesmo momento, e não acredito que seja coincidência, nós passamos a ter uma qualidade decrescente e uma quantidade crescente de fake news. Como é que tu avalia isso? Pois é, essa coisa de não ter diploma é um absurdo, né, gente? Porque o que é o diploma? Sabe? Não é que uma pessoa não possa ser um comunicador porque não tem um diploma. Mas ela não pode ser um jornalista, na minha avaliação. Né? Existe diferença, as pessoas têm que entender isso. As pessoas acham que hoje em dia, se tu fizer uma live, aí tu é um jornalista. Né? Não é, tu pode até ser um comunicador. Né? Vamos deixar assim, por baixo, assim, né? Barato. Né? Pode ser até um comunicador social, sei lá o quê. Youtuber, sei lá o quê, né? Não que o youtuber não seja importante, porque tem youtubers que fazem um trabalho fantástico, que eu sou fã de carteirinha, mas cada quem no seu quadrado. Para mim, o diploma, através da universidade, de uma faculdade de jornalismo, ele é essencial. Ele é essencial. Se tu quer ter qualidade na informação. Sabe? Cada quem fica na sua área. Cada quem fica na sua área. E respeita a área dos outros. Porque tu não questiona um médico, né? Não. Será que pode não ter diploma para médico? Mas isso é... Né? Aí vamos dizer, não, mas o médico lida com vidas. Ok. Mas e o jornalismo não lida com vidas? Tu não pode matar uma pessoa pela fake news, pela desinformação. Nossa, pode. Tu não pode destruir emocionalmente e fisicamente. Tu não pode inventar uma fake news que leve a um linchamento físico. Exato. E um linchamento moral de uma pessoa, que às vezes é muito pior. Tu tem que respeitar os profissionais. Sabe? Tu não pode desrespeitar porque tu acha que qualquer pessoa pode ser jornalista. Não pode ser assim. E não é questão de empatia, não tem nada a ver. É de técnica. É de conhecimento profissional. Isso. Sabe? São habilidades e competências técnicas, éticas. Exatamente. Né? A gente tem todo um preparo dentro dos bancos das universidades. Né? Então, tu pode falar se a qualidade é boa ou não. Mas aí tu pode falar de qualquer universidade. Qualquer profissão. Tem lutar, os melhores, os piores, tem os que são bons, os que não são tão bons e tal. Ok, em toda profissão tem. Mas é inegável que o conhecimento técnico dentro de uma faculdade, as ferramentas que a gente precisa para exercer com qualidade, a gente precisa ter esse conhecimento que está dentro da faculdade de jornalismo, na faculdade de medicina, de direito, enfim, né? Então, realmente a gente tem essa luta e é uma luta que eu acho que a sociedade inteira deveria abraçar, porque ela interessa para a sociedade inteira. Se a sociedade quer ficar bem informada, sem correr o risco de estar compartilhando fake news, de estar sendo mal informada, inclusive, daqui a pouco vai lá para a fila para tomar uma vacina. Não, mas quem disse que tem essa vacina? Nem tem. Sabe? Então, assim, é uma questão da rotina da sociedade, que é importante a gente ter a informação correta, de qualidade e verdadeira.
né? Que tem a ver com democracia. Não existe democracia sem jornalismo. Sem informação de qualidade. E não é uma questão política, efetivamente, não. ou de um viés mais para a esquerda ou não. É uma questão de que a gente precisa entender realmente a importância, né, do papel do jornalista. E eu acho que também o nosso papel hoje aqui, em todos os lugares onde a gente está, com os nossos amigos que não são da área, com os nossos familiares, principalmente até mais com os que não são da área, é a gente desmistificar tudo isso, né? Uhum. Porque nós viemos de 6 anos onde as coisas foram ficando intoxicadas, onde o jornalismo foi sendo minado. Eu me lembro quando eu assumi a assessoria de comunicação do INSS, né? Nós tínhamos aquele Rio Grande Reclama, na 0 Hora, né? E nós tínhamos 500 cartas lá na assessoria do Rio Grande Reclama. E nenhum assessor queria terminar com aquilo, porque, imagina, 500 pessoas, né? E aí, na minha cabeça de jornalista, que sempre pensava no respeito ao outro, eu ficava pensando, são 500 pessoas que pensam que têm direito a algo que elas não têm. Mas ninguém se dá ao trabalho de dizer para elas, olha, desculpa, você não tem direito por causa disso. Lamento profundamente, mas infelizmente você trabalhou 30 anos, agora você está doente, você vem ao órgão e você foi enganado pelo seu patrão. Você não tem direito, porque você nunca contribuiu. Você foi descontado do seu salário, o seu patrão meteu o dinheiro dentro do bolsinho dele, mas não mandou para a Previdência. Então, como a Previdência é contributiva, me dói dizer para você que você não tem direito. Aí tu imagina, porque era assim, 90% daquelas 500 cartas era isso. Né? Pessoas que chegaram a ficar doentes e que estavam buscando a Previdência, porque... E tinham, naquela época, um represamento muito grande, né? Então, por isso, as pessoas escreviam para 0 Hora, né? Para o Rio Grande Reclama. Daí, a primeira coisa que eu fiz um mutirão, né? E eu disse, olha, nós vamos zerar esses 500. Daí eu fui lá na 0 Hora falar com a coordenadora do Rio Grande Reclama, e eu falei para ela, olha, eu vou responder as 500 cartas, né? Aí vocês imaginam a cara dela, né? Sim. Ela ficou me olhando assim, como quem diz assim, tadinha, né? Eu já ouvi isso, né? Aí eu passei 1 ano e tanto, toda semana, na 0 Hora, no Rio Grande Reclama. Eu era a assessora mais conhecida, né? Por quê? É complicado? É. Mas a pessoa merece essa informação. Por que ela não tem direito? Tu vai resolver o problema da vida dela? Não, tu não vai resolver. Infelizmente, tu não vai resolver. E eu que sou funcionária de carreira do INSS, eu sei o que nós, dentro do INSS, ficamos ali olhando para aquela pessoa e tu ter que dizer para ela que o patrão dela enganou ela. Sabe? Gente, dói a alma. Informação é ouro para essas pessoas. E quem é que analisa se tu tem informação, ou que tipo de informação tu tem que dar para a pessoa? Quem tem consciência, quem tem técnica e quem aprende a ter ética profissional. Né? Eu me lembro uma coisa engraçadíssima, né? Um dia chegou, eu estava lá na minha sala e aí uma menina que trabalhava comigo chegou assim, olha, tem um senhorzinho aí com a esposa aí na frente com um pacote. Eu pensei, puxa vida, né? Que será, né? Aí eu saí da minha sala e fui lá, bom dia, boa tarde, não me lembro mais. Aí ele ficou me olhando, eu vim aqui que eu iria falar com a senhora Mônica. Pois é, sou eu. Aí o senhorzinho me olhou de cima a baixo, assim, né? A senhora Mônica? Eu disse, sim, sou, mas o que eu posso lhe ajudar? Senhora Mônica, a senhora lembra que por causa da carta que eu escrevi para a 0 Hora, a senhora foi por atrás do meu benefício para ver o que estava acontecendo? Não, eu recebi o benefício, eu tinha direito. Então eu vim de Santa Maria e a minha mulher fez um bolo para a senhora. Ai, meu Deus. E a gente, como funcionário público, não pode receber nada presente, assim, né? Presente, só até um valor, né? Mas como é que tu disse para um senhorzinho, uma senhorzinha, nossa, que passou anos, né? Aí eu falei para ele assim, olha,
eu agradeço muito, né? Eu fico preocupada que o senhor se deslocou. O senhor podia ter passado na mão um telefone, né? Eu falar comigo. Ele falou, não, eu queria conhecer a senhora pessoalmente, né? Aí eu falei assim, vamos fazer assim? Eu vou pedir para as meninas trazer café e nós vamos comer todo mundo junto do bolo. Né? Aí a gente comeu o bolo todo junto, né? Sim. Então, assim, são coisas interessantes, porque parece uma bobagem responder uma carta para um segurado, imagina. Mas não é. Ele tem direito a esta informação. E na minha visão de jornalista que trabalhou anos, décadas em assessoria de comunicação, esse é o papel da assessoria de comunicação. O jornalismo tem, sim, e não pode viver sem a sua função social. Não. Sem exercer a sua função social. Isso é muito importante. E assim, Mônica, até a gente poderia fazer um podcast de várias horas aqui. Muitos. Vários dias, inclusive. A gente falou agora sobre o jornalismo, sobre a necessidade do diploma, e eu queria falar contigo também sobre a Mônica sindicalista. E tu disseste que desde o último semestre da faculdade, esse é o teu sindicato, a relação tua com o sindicato e que relação as pessoas os jornalistas precisam ter com o seu sindicato, porque a gente vê uma evasão muito grande, até em função de reformas trabalhistas e tudo, essa campanha de desqualificação, enfim, e a falta de informação que eu vejo jornalistas terem em relação ao seu sindicato. A gente está aí agora terminando um projeto de convenção coletiva, a começar a negociar com os empregadores e talvez falte até esse conhecimento de que isso tem um trabalho bem grande por trás e que o sindicato não é só isso, né? Eu gostaria de ouvir a tua opinião. Pois é, né? No último semestre, né? Acho que o Antoninho, né? Que eu sou da época do Antoninho. Ele falou, tem um sindicato, né? Daquele jeito do Antoninho, sim, né? Aí tu tem aquela questão, mas para que eu vou ser do sindicato? Para que eu vou me filiar? Né? Eu sou da turma do Renato Dornelles e de outras pessoas, né? Daí, vou lá me sindicalizar, né? Daí eu vim aqui, eu acho que foi a última vez que eu vim aqui. Né? Eu tenho 36 anos de formada, né? E fisicamente, né? E daí eu pensei, eu sou uma jornalista e eu tenho que ter um sindicato, né? Porque na Previdência a gente tinha essa preocupação, né? Eu tive dos dois lados, né? Eu fui funcionária da Previdência, fui gerente do INSS, né? Por causa das 500 cartas que eu decidi ser gerente. Porque assim, quando tu responde pro segurado, tu só está respondendo o que os outros estão te dizendo. Mas se tu vai ser gerente, tu pode fazer alguma coisa efetiva para resolver aquele problema. Nem que seja treinar as pessoas, dar condições de trabalho para que elas possam ter um melhor atendimento. Então, é importante agora falar, e por isso que eu aceitei vir aqui conversar com vocês, e é a primeira vez que eu estou falando tão claramente sobre tudo isso que me aconteceu, porque eu tenho convicção que, ao falar isso para as pessoas, e esse programa está top, né? Talvez alguém sirva o que eu estou falando. Sabe? Se servir para uma pessoa, sabe? Se a pessoa pensar, puxa, sabe? Eu talvez possa pensar assim, eu possa fazer tal e tal coisa. Eu já vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Sabe? Porque dói muito, vocês sabem disso, né? Tu passar por momentos e te sentir sozinha. Então, quando tu te identifica com as pessoas, quando as pessoas escutam a tua história, a pessoa diz, puxa, aí ela está lá comendo chocolate na Suíça, né? E quase morreu, né? É a minha história. Não precisa ser igual e não pode ser igual, né? Mas aí a pessoa pode construir a sua própria história. Né? Cada quem dentro da sua cultura, dentro da sua vida, dentro da sua concepção, né? E foi por isso que eu aceitei falar com vocês, né? Porque eu acho o trabalho de vocês realmente muito lindo. E acredito que informação é imprescindível para as pessoas, sabe?
é isso. Ai, bom, né? Nós poderíamos efetivamente ficar aqui mais muitas e muitas e muitas horas. A nossa sorte é que a Mônica é nossa, né? Nossa, é nossa. Não tem nossa. Mônica, em nome de toda a diretoria do sindicato, queria te agradecer por esse bate-papo, essa conversa maravilhosa, essa energia tão boa que tu tens, o cuidado que tu tem quando tu conversa, quando tu manda uma mensagem, quando tu manda gurias assistir o podcast, sabe, comentários sempre com o objetivo de, eu sinto que de incentivar, sabe, infelizmente isso é tão pouco hoje em dia, a gente não vê, né, às vezes, tá bem legal, mas esse cuidado que tu tem de tratar cada uma de nós com todas as nossas qualidades e os nossos defeitos, né, e o fato também de tu ser tão presente mesmo tão distante, né? Então, assim, eu te agradeço muito, Carlinhos. Eu só tenho a agradecer também, e eu particularmente, né, quando eu enfrentei esse problema meu no ano passado, como foi importante ter as minhas conversas mesmo curtinhas, né, com a Mônica, e para eu poder entender o que estava acontecendo comigo, para eu entender que aquilo que eu tinha era crise de ansiedade, não era um princípio de infarto, nada. e entender que sim, eu precisava de ajuda e que eu também podia fazer algumas coisas por mim. E, nossa, assim, ó, eu não tenho palavras mesmo, Mônica. Foi fundamental para mim, assim, para minha reação, né, e para eu estar bem hoje e acolhendo, porque uma coisa eu aprendi com aquelas terapeutas que eu falei que eu trabalhei com elas, que é a Denise Aertz e a Cristiane Ganzo, elas trabalham com a felicidade possível, um método curação, que é a cura pela ação. E aí quando a gente aprende a acolher o incontrolável da vida, do viver, né, a gente consegue respirar e construir a própria felicidade. Então, ser responsável pelos seus atos, pela sua vida, pelo seu cuidado, responsável pelo próprio cuidado. Então, a gente queria fazer uma conversa com a Mônica e acho que esse podcast trouxe muita, muita informação para que as pessoas prestem atenção no seu corpo, prestem atenção no que estão sentindo, né? Prestem atenção nos seus momentos em casa, no trabalho, com amigos, enfim, em todos os seus momentos, porque às vezes existem sinais e a gente não está enxergando. Então, só gratidão, Mônica. Eu que agradeço para vocês, né? E muito obrigada de coração mesmo por essa grande oportunidade, né? E foi isso, eu nem vi o tempo passar, né? Eu tenho que ir para casa.